As parcerias público-privadas, PPPs, têm cada vez mais participação no dia a dia da administração das cidades brasileiras. E um novo formato de PPP está sendo inaugurado em São Paulo. É a primeira parceria público-privada municipal de habitação de interesse social. Uma sociedade de propósito específico, SPE, a TIM Imobiliário, foi formada para atender a um convênio com a Prefeitura da capital, dedicada à construção de habitações de interesse social. A SPE é formada pela Ingeform Engenharia e pela Telar Engenharia e assinou recentemente o contrato dessa PPP municipal de habitação. Vamos conhecer mais sobre este assunto conversando com Gustavo Partesani, ele que é executivo da TIM Imobiliário, arquiteto e urbanista com ampla experiência na concepção e desenvolvimento de projetos urbanos e políticas públicas. Gustavo Partesani também é professor universitário e consultor na área de projetos de acessibilidade, mobilidade urbana e legislação urbanística. Gustavo, gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e sobre o cenário da habitação popular em São Paulo nos períodos que antecederam a essa PPP. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Tatiane. Obrigado a você e à revista eletrônica Cidades e Negócios pela oportunidade de estar aqui representando a TIM e conversar um pouco com vocês e com seus leitores sobre essa inovação que é a parceria público-privada em habitação de interesse social, como você bem disse, a primeira em ampla escala a nível municipal, na cidade de São Paulo, inaugurada a partir de 2019. Bom, a PPP, a TIM é uma sociedade de propósito específico, formada por duas grandes empresas de engenharia, a Telar Engenharia e a Ingeform, que são empresas paulistas com ampla atuação no mercado de infraestrutura, saneamento, equipamentos sociais, ferrovias e mobilidade, que se juntaram para concorrer a esse contrato internacional da Coab, e ganharam dois lotes. O lote 5, que é na região da Moca, onde a gente tem que construir 2.760 unidades, e o lote 4, na região do Ipiranga, mais precisamente na favela de Heliópolis, onde nós temos que construir 1.100 unidades. Como vocês viram, são locais, um muito próximo ao centro, o outro num lugar de vulnerabilidade urbana que está se reconsolidando, se reestruturando. A parceria está vocacionada na produção de habitação de interesse social. E o que é habitação de interesse social? Habitação para famílias que têm renda entre 1 e 6 salários mínimos, isso na totalidade da composição familiar. E a parceria é interessante porque ela visa aproximar os locais de moradia, Tatiane, das regiões de trabalho, em áreas que já têm infraestrutura de transporte, equipamentos públicos como escola, postos de saúde, hospitais, áreas de lazer como parques. Gustavo, esta iniciativa nasceu de um convênio com a Prefeitura da capital paulista. Quais são as condições para o sucesso de um convênio dessa natureza, incluindo a atratividade para a iniciativa privada? Ótima pergunta. A atratividade está vinculada às regras muito claras de como funciona a parceria. Quais são as obrigações do privado, quais são as obrigações do poder público e o tempo que isso vai acontecer. Acho importante frisar para o leitor a questão do tempo, porque muitas vezes os projetos de modelagem de PPPs, que levam o tempo em consideração como aliado, acabam naufragando pela elasticidade desse tempo. Nós temos uma PPP da qual a prefeitura fornece os terrenos públicos. Nós, como concessionários, temos que fazer 3 obrigações: licenciar os projetos, construir e fazer a gestão desses projetos por 20 anos. A primeira fase, onde nós estamos hoje, é a fase de licenciamento, onde as maiores dificuldades aparecem. Por que aparecem? E aí é bom a gente esclarecer para que isso possa reverberar em outras prefeituras ou em outras empresas. É o momento que a prefeitura tem que doar esses terrenos, tem que fornecer a posse desses terrenos, tem que aprovar esses projetos, licenciamento ambiental, licenciamento edilício, e tudo isso demanda tempo, tudo isso demanda conversa e acordo para como as coisas vão funcionar. Eu quero dizer, como é a primeira parceria, e ela é inédita nesse sentido, que é um momento bastante delicado, onde a gente tem que ter bastante atenção e focar os nossos esforços para que essa fase de licenciamento seja precisa. E, ao ser precisa, a gente consegue ganhar tempo no processo.
Nesse caso específico da PPP Municipal da Habitação em São Paulo, que foi criada essa SPE, Sociedade de Propósito Específico, formada por duas grandes empresas de engenharia, né? A Ingeform e a Telar. Você pode comentar esse formato de sociedade e como se dá essa divisão de atribuições? Bom, as duas empresas, elas são igualitárias na sociedade e elas forneceram capacidade técnica, institucional e financeira para essa SPE. E se formou um grupo específico para trabalhar no processo de habitação de interesse social, né? Os ouvintes, os leitores sabem que a habitação de interesse social é um business específico da construção civil, onde você tem ali uma série de procedimentos muito característicos. Então, a Telar e a Ingeform formaram a SPE, constituíram dentro da SPE um corpo técnico, da qual eu sou um dos integrantes e represento, sou responsável pelos projetos, e esse corpo técnico está instruindo todo o processo e também dando um feedback às empresas, criando nas empresas setores específicos para entender o trato da habitação, né? Então, é uma mão de via dupla. Tanto eles fornecem insumos de engenharia, capacidade financeira e de gestão, quanto nós da SPE devolvemos novidades, capacitação técnica específica do negócio específico, que é a habitação de interesse social. Falando mais especificamente sobre o projeto e as obras, quais são as suas dimensões e que população será atendida? Muito bem, a gente tem dois lotes. O primeiro, 2.760 unidades, são unidades habitacionais de 50 metros quadrados, com áreas de lazer no térreo, todas vinculadas em edifícios de uso misto, onde tem comércio também junto às ruas, né? Estamos propondo praças, equipamentos sociais, uma escola, uma UBS, também nos lotes, nos terrenos. Estão divididas em 7 empreendimentos na Moca, né? Cada um em 350 e 400 unidades. Esses empreendimentos estão próximos em si, todos no entorno do Parque da Moca, né? E tem uma capacidade de expectativa de investimento bastante grande e um prazo de execução e conclusão vinculado aí entre 18 meses a 24 para cada empreendimento. A gente tem os primeiros 5 anos previstos da PPP para essa fase de licenciamento e implantação. E, a partir do 5º ano, a gestão, né? É um investimento concatenado, onde a gente tentou fazer uma ótima qualidade de projeto, com sustentabilidade, rigor técnico, industrialização da construção, que é muito importante para não necessariamente baratear o preço da obra, mas garantir a qualidade daquela habitação, haja vista que nós seremos os gestores por 20 anos. Então, o foco dessa PPP é você caprichar, vamos dizer assim, na construção, para não ter que voltar à obra, ou não ter que fazer manutenção dessa obra, uma vez que você mesmo será o responsável por isso. E isso é uma inovação da parceria. O empreendimento contempla o conceito de projeto residencial, como você falou, conectando com o planejamento de desenvolvimento urbano e que também haverá investimentos na infraestrutura urbana e também equipamentos públicos. Como se estabelece essa conexão com o planejamento urbano e quais são os compromissos do poder público nesse sentido? A parceria, ela é resultado de uma política pública de aproximação da moradia aos locais de trabalho. Isso está no plano diretor estratégico, que é o grande marco regulatório do planejamento de uma cidade média, de uma cidade grande. E ela respeita e condiciona todos os seus processos construtivos e desenvolvimento de produtos a esse plano diretor. Então, a gente tem um marco regulatório preliminar que dão as premissas ao projeto, e no processo de desenvolvimento, a gente está respeitando esse marco regulatório e aperfeiçoando a política pública, trazendo para junto da habitação não só a moradia, mas trazendo área de lazer, com praças, com espaços de lazer, o comércio para o consumo das famílias. A gente vai implantar 2.700 famílias na Moca. A gente tem que melhorar o comércio, aumentar o número de praças, construir escola, principalmente creche, construir mais uma UBS, construir um espaço de lazer vinculado ao Parque da Moca para trazer atratividade e um adensamento com responsabilidade. E o mais importante, todas essas unidades estarão perto de uma estação de metrô, que vai ajudar, né, a mobilidade cotidiana da população. Então, são essas ações e essas preocupações que coadunam o processo de desenvolvimento da PPP com o planejamento urbano da cidade.
Gustavo, na sociedade brasileira existe um sentimento negativo em relação às habitações populares, de que estas seriam, em geral, de baixa qualidade, padronizadas, com poucos investimentos em termos de arquitetura em si e deficiências no paisagismo, por exemplo. Parece que esse assunto é realmente uma das suas especialidades, né? Então gostaríamos de saber o que esse empreendimento oferece de diferencial nessa área e em termos de qualidade ambiental. Perfeito. Nós temos 7 empreendimentos, como eu citei, né, na região da Moca, por exemplo, e mais um no Ipiranga. A gente está tratando o projeto com muito cuidado, né? Contratamos escritórios de arquitetura renomados para desenvolver o trabalho. Tem industrialização da construção, todas as instalações elétricas, hidráulicas, a forma de construir é muito rigorosa, sem desperdício, com critérios de sustentabilidade, e que transforma a habitação social, Tatiana, num projeto adequado e responsável de edificação na cidade, afastando aquela imagem que na cidade de São Paulo, por exemplo, onde nós estamos trabalhando hoje, tem um preconceito, um conceito pré-estabelecido, melhor dizendo, um conceito pré-estabelecido de que a habitação é feia, que é mal construída, que a porta não fecha direito, que o castigo é ruim. Nós estamos trazendo questões de qualidade porque a PPP inova nesse sentido, uma vez que não é uma incorporação, uma obra que você entrega e abandona. É uma obra, é um conceito que você entrega e fica zelando por ela até 20 anos. E isso faz toda a diferença, e eu acho que esse é o caso de sucesso que a gente tem que mapear nessa PPP e colher posteriormente os resultados para entender que, com essa questão da gestão, a construção será melhor, os edifícios serão melhores projetados e vai afastar de vez aquela imagem deficiente ou negativa que a gente tem de políticas públicas passadas. A gente, se andar na Marginal, por exemplo, Tietê, a gente vai ver vários conjuntos habitacionais que estão bastante desgastados, com baixa manutenção e que criam essa imagem negativa na sociedade. Mas não é verdade. A PPP vai resgatar essa imagem e trazer um mix social para o bairro. Isso é muito importante para a sociedade entender, porque mix social trabalha perto de casa, consome da mesma maneira, né? Agrega valor nos equipamentos sociais, públicos e áreas de lazer e traz aí o embelezamento do bairro. Então, essa é a nossa preocupação principal e é assim que a gente está agindo nesse sentido. Um ponto que desperta a preocupação em muitos projetos de habitação popular diz respeito à infraestrutura urbana e de serviços de energia, iluminação pública, água, esgoto, telefonia, cujas responsabilidades ficam bastante diluídas entre diversos fornecedores. Como esses assuntos foram tratados no caso desse empreendimento? Importante pergunta, porque se a gente reparar, esse empreendimento, os terrenos selecionados são em áreas que têm abundância de infraestrutura. Não necessariamente a infraestrutura é nova ou ela está sobrando, mas ela tem muita qualidade. Você está a 300 metros de uma estação de metrô, você tem saneamento na porta passando água e esgoto, você tem energia. Nenhuma das consultas que a gente fez a empresas de energia, como a Enel, a Sabesp, a Comgás, todas elas confirmaram que tem redes nas portas, né, que podem atender a PPP. Você tem a mobilidade a pé, com ciclovias, você tem espaço para mais terminais de ônibus, transporte coletivo, você minimiza, né, o uso do automóvel. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro, é um dia importante para a reflexão sobre o uso do automóvel. A gente está usando muito a demanda do transporte coletivo nos nossos projetos e do transporte ativo, que é pedestre e bicicleta. Então, tudo isso coaduna, não necessariamente em construir habitação na periferia, mas sim no centro. E quando você traz isso para o centro, toda essa infraestrutura, que é uma preocupação bem apontada por você, ela já está bastante resolvida, para não dizer completamente resolvida, ela está bastante resolvida. O que será necessário é um ou outro ajuste para poder reforçar as redes, mas isso está no nosso contrato também, mas trabalhando em parceria já com a Sabesp e com a Enel, a gente entende que não será necessário grandes obras. Isso já está resolvido, isso já está pronto. Gustavo, ainda não falamos de números, mas gostaríamos de saber o volume de investimentos destinados a esse empreendimento e quais são as proporções dedicadas para as diversas necessidades em um projeto como esse. Perfeito. A gente está falando de um empreendimento de 2.760 unidades na Moca,
60% aproximadamente é para quem ganha até 3 salários. Nós vamos trabalhar isso junto com financiamentos de programas federais, como o Casa Verde e Amarela, que tem subsídio, e a Coab municipal, que é a nossa poder concedente, ela irá também fornecer uma contraprestação, um subsídio. A gente está falando de apartamentos que vão custar para a população entre 75 e 180 mil reais, a depender da faixa de renda, né? Sendo que 60% de todo o parque imobiliário será destinado novamente até 3 salários. O custo de um apartamento desse, ele está variando em torno de 140, 150 mil reais. É um custo mais elevado, haja vista o aumento significativo dos preços da construção civil no ano de 2021. A gente teve os insumos aumentando entre 20% e 40%, para você ter uma ideia, o concreto, o alumínio, o cobre, o cimento, tudo isso teve uma elevação de custo muito grande, mas a preços de hoje nós estamos falando num custo em torno de 150 mil por unidade, que será subsidiado parte pela Caixa Econômica, parte pela Prefeitura e pelas famílias, né? Porque as famílias vão adquirir isso através de um financiamento que elas terão o compromisso de pagar ao longo de até 30 anos. Esse é um ponto crucial e muitas vezes até polêmico nos projetos de habitação de interesse social, que diz respeito justamente a isso que você acabou de falar, no custo para o cidadão que vai morar, as linhas de financiamento que ele vai poder dispor e os pré-requisitos que eles precisarão cumprir para ter esse acesso. Como é que essa área está funcionando? Quem vai cuidar dessa parte? Isso é uma inovação também na PPP, Tatiana, porque a PPP nos outorga a responsabilidade de auxiliar as famílias nesse financiamento. Nós estamos criando um departamento dentro da TIM que vai capacitar e auxiliar as famílias elegíveis à moradia e na busca de documentação, critérios de financiamento, melhor linha de crédito, prazo de pagamento, né? E essas famílias têm que ser elegíveis nos programas federais da Caixa Econômica e a Coab municipal. Elas exigem que tenham crédito limpo, que tenham condição, né, de financiamento, e para não ficar um tumulto, não ficar uma falta de informação, por contrato, a TIM tem que auxiliar essas famílias. Do primeiro dia que elas vão tomar o financiamento, durante os 20 anos do processo de pagamento dela. Então, a gente está criando um departamento de gestão de crédito que vai auxiliar as famílias nesse processo. O que é mais uma inovação, porque a gente garante que as famílias vão estar bem atendidas em todos os processos, não é mesmo? É verdade. Gustavo, estamos encerrando esta nossa conversa e achamos que as informações foram realmente muito úteis. E para encerrar, gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre o setor habitacional nas diversas regiões brasileiras e ainda, que exemplos úteis os municípios poderão extrair dessa experiência em São Paulo? Eu que agradeço a oportunidade e eu acho que tem uma palavra para os municípios muito importante, né? Que é a produção de habitação em regiões de centralidade, Tatiana. Deixar de produzir habitação como áreas de expansão urbana em áreas periféricas. Porque quando você fala de fazer habitação em área periférica, você está falando de fazer habitação, de fazer escola, de levar o circular do ônibus até lá, de expandir a rede de água e esgoto. O custo é muito maior. Quando você traz isso para as regiões mais centrais, e a gente sabe que cidades médias, acima de 100 mil habitantes no Brasil, por exemplo, todas elas, e também municípios pequenos, abaixo de 100 mil, têm condições e têm áreas e terras para construir essa habitação em áreas de centralidade. Não somente em regiões metropolitanas, mas cidades médias também têm. E se os prefeitos se sensibilizarem com isso, eles vão conseguir, com muito menos recurso empenhado, né? Porque morar não é só na nossa casa, a gente habita a cidade, a gente habita o parque, a escola dos nossos filhos, o posto de saúde que a gente vai tomar vacina, a gente habita o sistema de transporte, isso é habitar. Os prefeitos vão entender que é muito menos dinheiro empenhado, porque eles já vão poder aproveitar melhor a infraestrutura que eles têm. Então, acho que o ensinamento é, vamos produzir habitação, vamos produzir em áreas centrais. E, talvez, o maior exemplo é a questão da gestão. Não só a habitação para construir, entregar para a família e partir para a próxima, mas construir, entregar e fazer a gestão, acompanhamento condominial, a manutenção da fachada. No nosso caso, todos são prédios com elevadores, nós vamos cuidar desses elevadores 20 anos, pintar a fachada, cuidar da casa de bombas e máquinas, porque isso vai garantir uma boa qualidade do edifício,
do convívio coletivo e do desenho da cidade, né? Por que não dizer que a aparência da habitação vai se distanciar muito das habitações sociais que a gente tem como referência hoje. Acho que ficam essas duas dicas aos prefeitos e aos parceiros que estão assistindo também, no sentido de investirem nesse campo, que é um campo bastante importante. Afinal, moradia é a primeira necessidade humana, não é mesmo? Temos a certeza de que essa PPP Municipal de Habitação de interesse social vai inspirar muita gente e servir de exemplo para outras cidades brasileiras. Mas agora reservamos este espaço para as suas considerações finais e despedidas. Bom, agradecer à Revista Eletrônica de Cidades e Negócios pela oportunidade da TIM estar aqui falando, nos colocar à disposição para poder fazermos outras conversas detalhando os projetos, que eu acho que também é uma pauta importante, né, o detalhamento de como a gente está construindo, e quem sabe voltar daqui a algum tempo à frente para contar um pouco como é que ficou construído e como é que está a gestão desse empreendimento, para daí sim poder fazer o monitoramento e os indicadores dessa PPP, que é inédita, está começando agora, e a gente tem uma jornada muito grande para a gente caminhar ainda. Conversamos com Gustavo Partesani, arquiteto e urbanista executivo da TIM Imobiliário. O nosso assunto foi a primeira parceria público-privada municipal realizada no país, dedicada à habitação de interesse social. Esta é a revista eletrônica Cidades e Negócios, conectando ideias e oportunidades.